O livro de Atos, capítulo 9, a partir do verso 3, diz assim: Quando se aproximava de Damasco, de repente uma luz do céu brilhou ao seu redor. Ele caiu no chão e ouviu uma voz lhe dizer: Saulo, Saulo, por que você me persegue? Essa passagem ela começa a contar a história de Paulo. Paulo ele foi um perseguidor dos cristãos naquela época. E a partir desse exato momento, Deus mudou a vida de Paulo. Porém, o que Deus quer nos ensinar é que assim como a Bíblia nos diz, apesar de Deus ter transformado a vida de Paulo, o destino pelo qual Paulo saiu da cidade dele não mudou. E dessa mesma forma, Deus também não mudou o destino de Paulo. O que eu quero dizer com tudo isso que a princípio pode parecer até mesmo uma confusão no modo de pensar. Paulo ele saiu da cidade dele para ir até Damasco, uma outra cidade, para se encontrar e perseguir os cristãos, que é o que ele fazia. Ele ia até uma certa cidade, quando ele se deparava com algum cristão, ele matava, ele castigava, ele agredia, enfim. Ele fazia o que era decretado a ele. E ele não estava fazendo algo diferente nesse momento. Ele estava indo a Damasco para fazer aquilo que ele sempre fazia. Porém, ele teve um encontro com Deus neste caminho. E o que eu quero dizer é que Deus, ele mudou o caminho de Paulo. Deus, ele transformou a vida de Paulo e ele mudou totalmente o rumo da vida dele. Paulo, depois desse encontro, ele não continuou a perseguir os cristãos. Muito pelo contrário. Ele começou a pregar o evangelho para as pessoas que precisavam ouvir. Ou seja, o caminho, o destino de Paulo eram as pessoas. Depois que ele encontrou Jesus, o destino de Paulo continuou sendo as pessoas. Porém, o que mudou foi o caminho. O que mudou foi a rota. O que mudou foi o ambiente de Paulo. O que mudou foi o interior de Paulo. Ou seja, Jesus, ele tem um único destino para mim e para você. A Bíblia fala que todo joelho se dobrará e toda língua confessará. Deus, ele não fala que alguns joelhos vão se dobrar ou algumas línguas vão confessar. Não, ele é bem claro. A Bíblia nos diz nitidamente e claramente que todos os joelhos vão se dobrar e toda língua vai confessar que Deus é o nosso Senhor. Por isso, a minha vida e a sua vida tem um só destino, que é Jesus Cristo. É a salvação, é a eternidade com o nosso eterno. Porém, o que vai determinar esse destino é o nosso caminho. E hoje, eu quero trazer essa mensagem para que você possa refletir. Por onde você tem andado? Qual tem sido o seu caminho? Será que você precisa hoje, nesse exato momento, de que Deus entre na sua vida e transforme o seu caminho? Porque se a gente parar para analisar, quando a gente está na estrada, a gente coloca um endereço no nosso GPS, no nosso Google Maps, no Waze, enfim. A gente vai chegar um destino do qual a gente decretou, do qual a gente colocou. Só que
se a gente for procurar, a gente vai ter alguns caminhos, alguns mais longos e alguns mais curtos. A gente tem um caminho mais rápido e um caminho mais longo. E aqui eu quero deixar uma pergunta para você. Qual caminho você quer seguir até o seu destino? Você quer seguir um caminho mais curto, um caminho mais rápido, porém um caminho mais passageiro, um caminho assim que você não tem muito o que fazer, ou você quer um caminho mais longo, do qual você pode aprender mais, do qual você pode ter mais oportunidades, mas o que eu quero que você também reflita é que independente do qual caminho você escolha, o destino nosso vai ser se encontrar com o nosso Pai. Nosso destino vai ser encontrar com Jesus Cristo e prestar contas das coisas que a gente fez no nosso caminho. Se você teve um caminho mais curto, o que você fez nesse caminho? Se você teve um caminho mais longo, o que você fez nesse caminho mais longo? Será que você teve a oportunidade de consertar alguma coisa aqui, se arrepender de outra coisa ali? Por isso que eu falei, talvez nem sempre o caminho mais curto é o necessário. Talvez nem sempre o caminho mais próximo é o caminho certo. Aí às vezes a gente pensa, eu vou tomar esse caminho, eu vou tomar esse trajeto, é rapidinho, eu já volto. Eu vou fazer tal coisa aqui, mas ninguém tá vendo, não vai dar nada. Talvez esse caminho que você irá tomar possa ser tão rápido que não dá para você voltar atrás. Possa ser que o que você vai fazer hoje, aqui, agora, que você acha que ninguém está vendo, amanhã você não vai ter uma oportunidade de se arrepender, você não vai ter uma oportunidade de voltar atrás. Porque a Bíblia, ela nos ensina que Jesus vai vir como num piscar de olhos. A volta de Jesus será num piscar de olhos. Ou seja, ela será muito rápida. Pense bem. Qual caminho que você quer seguir? Que a gente possa entender que o nosso destino sempre tem que ser Jesus Cristo. Que o nosso destino sempre tem que ser o autor e consumador das nossas vidas. Mas a escolha de seguir o caminho X ou Y, de escolher o caminho mais curto e o caminho mais longo, é nossa. Nós temos total liberdade e total acesso de escolher qual caminho nós devemos seguir. Que você reflita nessa mensagem e pense nesses dias que nós temos vivido, as coisas que vêm acontecendo ao nosso dia, ao nosso redor. Jesus estará nos esperando. Mas pense bem no caminho que você quer seguir. Que Deus abençoe a sua vida e um grande abraço. Até a próxima.